Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Allah, misericordioso, misericordiador. Louvado seja Allah, Senhor do Universo, e que a paz e bênçãos de Allah seja com o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, com seus familiares, companheiros e seguidores, até o dia do juízo final. Amém. E hoje nós começamos com o primeiro dos pilares do Islã. Certa vez perguntaram ao profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, o que era o Islã, e ele respondeu que o Islã era testemunhar, que o Islã é testemunhar que não há outra divindade senão Allah e que Muhammad é seu mensageiro, é aprimorar as orações, pagar o zakat, fazer o jejum no mês de Ramadã e a peregrinação à Kaaba desde que haja recursos. Então, 5 pilares do Islã: o testemunho de fé, as orações, o zakat, o jejum no Ramadã e o Hajj. Cada dia, inshallah, nós veremos um pilar. E o primeiro pilar mencionado pelo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam foi o testemunho de fé, ou seja, o testemunho de que não há outra divindade exceto Allah e que Muhammad é o mensageiro de Allah. Então, o testemunho da fé, ou a shahada, é uma combinação de negação e afirmação. A negação vem primeiro e depois vem a exceção dessa negação. Ou seja, testemunho de que não há outra divindade senão Allah. A exceção é Allah. Ou seja, nós testemunhamos que nós somos incrédulos com relação a qualquer coisa, qualquer objeto de adoração, exceto o Criador dos céus e da terra, Allah subhanahu wa ta'ala. Então, vejam que nós muçulmanos sabemos que a porta de entrada ao Islã, ou a chave do Islã e, consequentemente, a chave do paraíso, é a declaração de que não há outra divindade exceto Allah. Só que essa declaração, ela, se for proferida sem algumas condições, ela não tem efeito nenhum. Algumas pessoas acham que basta proferir essa declaração para ser muçulmano, e basta proferir essa declaração para entrar no paraíso, quando na verdade não é bem assim. Porque os hipócritas, na época do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, proferiam dia e noite Ashhadu an la ilaha illallah. E Allah subhanahu wa ta'ala nos mostrou no Alcorão e descreveu no Alcorão que eles são mentirosos e que eles vão ocupar o pior local do inferno. E eles proferiam a shahada. Mas qual era o problema deles? Eles não seguiam as condições, não cumpriam com as condições da shahada. Segundo vários sábios, essa declaração, o testemunho de fé, é a chave do paraíso. Mas para que ela surta efeito, é preciso preencher alguns requisitos. Certa vez, Hassan al-Basri, que foi um dos sábios, ele perguntou para uma pessoa: o que você preparou para a morte? E essa pessoa respondeu: o testemunho de que não há outra divindade senão Allah. Al-Hassan disse: mas existem algumas condições para isso. Existem algumas condições para isso. Só não basta tu dizer que preparou o testemunho de fé. Tu tem que ter preparado as condições também. Também, certa vez, foi perguntado a um sábio: a declaração do La ilaha illallah não é a chave do paraíso? Ele disse sim. Mas toda a chave tem saliências. Toda a chave tem saliências. Se você chegar com a chave que tem a saliência correta ou adequada, a porta se abrirá para você. Mas se ela não tiver a saliência correta, a porta não se abrirá para você. E essas saliências são as condições que diferenciam os muçulmanos e que fará com que os muçulmanos se beneficiem no dia do juízo com essa proclamação. Então, vejamos que são 7 condições para que a shahada seja válida. Porque o testemunho de que la ilaha illallah, testemunho de que não há outra divindade exceto Allah, seja válida, tem que ter 7 condições. A primeira delas, como nós falamos, é o conhecimento. Então, a pessoa que profere a shahada tem que ter o conhecimento, a compreensão básica necessário do significado da shahada. É preciso entender o que a shahada afirma e tudo que ela contém. Não basta nós preferirmos se não temos conhecimento daquilo que indica a shahada. Vejam, por exemplo, que Allah subhanahu wa ta'ala disse no Alcorão:
Saiba, portanto, que não há outra divindade exceto Allah, e peça perdão pelos seus pecados e dos fiéis e das fiéis. Ou seja, saiba, portanto, que não há outra divindade exceto Allah. Então, nós devemos saber o que implica esse testemunho. Além disso, além de ter o conhecimento, nós precisamos ter a certeza. A certeza absoluta, que é oposta à dúvida e incerteza. Ou seja, nós não temos nenhuma dúvida com relação a essa shahada, com relação a esse testemunho de fé. E não temos nenhuma dúvida em relação ao que está no Alcorão ou na Sunna. E se nós temos alguma dúvida com relação ao que indica a shahada, ao significado da shahada, do testemunho de fé, então, se nós temos alguma dúvida, isso implica em descrença. Isso implica em kufr. Por quê? Porque nós estamos negando, por mais que nós proferimos, nós não temos a certeza absoluta no coração de que esse testemunho é correto. Vejam, por exemplo, que Allah subhanahu wa ta'ala ensinou ao Corão. Os verdadeiros fiéis são aqueles que acreditam em Allah e em seu mensageiro e não duvidam, mas sacrificam seus bens e suas vidas pela causa de Allah. Estes são os sinceros. Ou seja, são aqueles que acreditam em Allah e seu mensageiro e não duvidam. Com relação aos hipócritas, por exemplo, Allah subhanahu wa ta'ala descreve como aquelas pessoas cujos corações vacilam, ou seja, tem dúvida no coração. Allah disse: só te procuram para não participar do jihad aqueles que não creem em Allah nem no dia do juízo final e cujos corações estão em dúvida, e em sua dúvida vacilam. Então Allah descreve os hipócritas como aqueles que possuem dúvida no coração, enquanto que descreve os fiéis como aqueles que não têm dúvida alguma, que têm certeza com relação ao testemunho, certeza. Na verdade, quando nós falamos que nós temos certeza com relação ao testemunho de fé, implica que nós temos certeza de que tudo que está no Alcorão e na Sunna é correto. Nós cremos, sem dúvida alguma, em tudo aquilo que está no Alcorão e também e na Sunna. Muitos sábios afirmam que os males do coração ou as doenças do coração, com relação a essas doenças, a questão da dúvida é pior do que a questão dos desejos pecaminosos. Porque no caso dos desejos pecaminosos, nós às vezes podemos cair no haram, mas nos damos conta que estamos fazendo algo errado e voltamos e pedimos perdão a Allah subhanahu wa ta'ala. Ou seja, com relação aos desejos pecaminosos, nós sabemos que aquilo é errado, né? E mesmo que a gente cometa um pecado, ainda temos chance de voltar, inshallah. Mas quando nós temos dúvida no coração, essa dúvida vai levando a pessoa a outras dúvidas. E elas vão se prolongando no coração. E se a pessoa não procura a cura para essas dúvidas, a pessoa acaba deixando o Islã por completo. E o melhor remédio para essas dúvidas é o conhecimento. Quanto mais nós buscamos o conhecimento para tirar essas nossas dúvidas, mais nós vamos curando essa incerteza, essa dúvida que nós temos no coração, até que chegamos ao ponto de certeza. Quando nós chegamos à certeza, é o ponto no qual nós chegamos à fé completa. Então, quanto mais conhecimento, quanto mais compreensão dos conceitos básicos da religião, mais nós temos certeza no nosso coração e mais correta fica a nossa shahada, pelo fato de nós termos certeza absoluta de que o que implica essa shahada é a verdade pura. Outra questão é que quando nós proferimos a shahada, quando nós dizemos testemunho que não há outra divindade exceto Allah, nós precisamos nos submeter e concordar com tudo aquilo que implica a shahada. Ou seja, quando nós aceitamos a shahada, nós nos comprometemos a agir e nos submeter a ela. Agir conforme essa shahada e nos submeter a ela. Então não adianta nós proferirmos testemunho de fé, né? Proferirmos que não há outra divindade exceto Allah e sair adorando outros no lugar de Allah.
ou suplicar a outros no lugar de Allah, ou procurar a bênção em outros que não seja Allah, como outros exemplos que nós temos de idolatria. Então, se nós, mesmo proferindo a shahada, caímos na idolatria, então, em verdade, nós não estamos nos submetendo ao que implica a shahada. A quinta condição é a veracidade, ou seja, em oposição à hipocrisia e à desonestidade. Ou seja, quando nós pronunciamos a shahada, o testemunho de fé, essas palavras são ditas honestamente em todo o seu significado. Ou seja, quando nós proferimos, nós não estamos em busca de enganar ninguém, nem tentando iludir alguém. Porque nós devemos proferir a shahada simplesmente buscando a recompensa de Allah subhanahu wa ta'ala e não enganar os demais e nos fazermos de muçulmanos. Como diz Allah subhanahu wa ta'ala no Alcorão com relação aos hipócritas: entre os humanos há aqueles que dizem cremos em Allah e no dia do juízo final, quando não creem. Pensam que enganam a Allah, e aqueles que creem, mas eles só se enganam e não percebem. Em seus corações há morbidez, e Allah aumenta-lhes a morbidez. Um doloroso castigo os espera porque mentiram. Ou seja, Allah subhanahu wa ta'ala descreve os hipócritas como aqueles que não são sinceros com relação à shahada, não são sinceros com relação ao seu testemunho de fé. Ou seja, ele diz que crê simplesmente para iludir ou enganar os fiéis, quando na verdade ele só engana a si mesmo. A sexta condição é a sinceridade pura, ou ikhlas. Quando alguém pronuncia shahada, ela faz unicamente por causa de Allah. Ela não tem nenhuma outra razão para abraçar o Islã ou para proferir a shahada, senão Allah subhanahu wa ta'ala. Então, Allah subhanahu wa ta'ala disse no Alcorão: adora Allah com sincera devoção. Adora Allah com sincera devoção. Ou seja, quando nós dizemos que uma das condições para que o testemunho de fé seja válido é a sinceridade pura, isso também nos lembra que nós só somos muçulmanos pela causa de Allah, e não por causa que nós temos parentes muçulmanos, ou amigos muçulmanos, ou comunidade muçulmana. Ou seja, nós não somos muçulmanos por outros motivos. Nós somos muçulmanos simplesmente porque nós somos sinceros em busca da recompensa de Allah e fugindo do castigo de Allah. Então, o que faz uma pessoa ser muçulmana e faz válida a sua shahada é o fato de que ela profere o testemunho de fé com sinceridade pura, buscando somente Allah subhanahu wa ta'ala. E a sétima condição é o amor à shahada. O fiel, o verdadeiro crente, ele ama a shahada, ama o testemunho de fé, ama o fato de que não há outra divindade exceto Allah. E ele ama todas as implicações e todos os requisitos da shahada. E ama todos aqueles que agem e se empenham de acordo com os fundamentos da shahada. Então, a sétima condição é o amor pela shahada. E quando nós amamos a shahada, é porque nós amamos a Allah subhanahu wa ta'ala. E vejam que Allah subhanahu wa ta'ala disse no Alcorão: entre os humanos há aqueles que adotam rivais a Allah, amando-os com um amor igual a Allah. No entanto, os fiéis são firmes em seu amor a Allah. Ou seja, quando nós amamos a shahada, nós dizemos que amamos a Allah acima de tudo. Ou seja, por exemplo, os idólatras, eles colocam os seus ídolos na mesma condição de Allah. Ou as pessoas que adoram a santos, ou adoram pessoas junto a Allah, elas colocam essas pessoas no mesmo nível que Allah. Por isso Allah subhanahu wa ta'ala disse no Alcorão: entre os humanos há aqueles que adotam rivais a Allah, amando-os com um amor igual que é devido a Allah. No entanto, os fiéis são firmes no seu amor a Allah. O fiel, o crente verdadeiro, tem em seu coração o amor por Allah acima de tudo. O amor por Allah acima de tudo. Inclusive no Alcorão, em outro versículo, Allah subhanahu wa ta'ala disse: dizei,
Se vossos pais, vossos filhos, vossos irmãos, vossas esposas, vossas tribos, os bens que adquiristes, o comércio que temeis declinar e as vossas moradas são-vos mais queridos ou mais amados do que Allah e seu mensageiro e o empenho e a luta por sua causa, então aguardai até que Allah execute seus desígnios. E Allah não orienta aqueles que são desobedientes. Ou seja, nós não podemos colocar no mesmo nível nem o amor pelos nossos bens, nem pelos nossos pais, nem pelas nossas esposas ou maridos, nem pelos nossos irmãos, nem pelas nossas tribos ou comércio. Ou seja, nenhum amor pode ser comparado ao amor que nós temos com Allah, por Allah. O amor por Allah tem que ser sempre superior. E isso indica o fato de nós termos amor pela shahada. E disse o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam no hadith: aquele que tiver 3 características provou a doçura da fé. E entre a primeira característica que o profeta sallallahu alaihi wasallam mencionou é que a pessoa ame a Allah e a seu mensageiro mais do que qualquer outra coisa. Então, se a pessoa quer provar o verdadeiro sabor da fé, deve amar a Allah e seu mensageiro acima de tudo. Então, nós falamos que as 7 condições do La ilaha illallah, as 7 condições do testemunho de que não há outra divindade exceto Allah. Essa é a primeira parte da shahada. Geralmente nós falamos sempre sobre as condições dessa primeira parte da shahada, mas nós não falamos, às vezes não estudamos a fundo a segunda parte da shahada, que é tão importante quanto a primeira. A segunda parte da shahada, o que é? E testemunho que Muhammad é o mensageiro de Allah. E esse testemunho também tem condições para ser válido. Então, vejam que muitas pessoas às vezes se desviam da senda reta e às vezes até mesmo do próprio Islã, porque não está praticando adequadamente a segunda parte da shahada, que é o testemunho de que não há, do testemunho de que o profeta Muhammad é o mensageiro de Allah. Então, quando nós damos o testemunho de que Muhammad sallallahu alaihi wasallam é o mensageiro de Allah, nós estamos declarando que nós cremos que o profeta Muhammad foi escolhido por Allah para ser seu mensageiro e transmitir a sua mensagem. Allah subhanahu wa ta'ala disse no Alcorão: e o teu Senhor cria o que Ele quer e escolhe. Ou seja, Allah subhanahu wa ta'ala escolheu o profeta Muhammad para enviá-lo como mensageiro à humanidade e transmitir a sua mensagem. E como disse Allah subhanahu wa ta'ala em outro versículo, Allah sabe melhor a quem entregar sua mensagem. Então, Allah subhanahu wa ta'ala não escolheria alguém para essa tão importante missão se Ele soubesse que essa pessoa não fosse capaz de transmitir a mensagem. Ou que se essa pessoa se aproveitasse da situação para o seu próprio benefício. Então, se nós sabemos que Allah subhanahu wa ta'ala sabe melhor a quem entregar sua mensagem, então nós sabemos que Allah subhanahu wa ta'ala escolheu o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam porque sabia que ele seria o melhor exemplo para a humanidade. E sabia que ele iria transmitir a mensagem da forma correta e não distorceu de maneira alguma nada da mensagem, e tudo o que ele disse era verdade pura. Então, o primeiro ponto é que nós acreditamos que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam foi escolhido por Allah. Allah subhanahu wa ta'ala escolheu o profeta Muhammad para transmitir a sua mensagem. Segundo ponto é que quando nós fazemos essa segunda parte da shahada, nós estamos dando o nosso testemunho de que o profeta Muhammad foi enviado para toda a humanidade até o dia do juízo final. Ou seja, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam não foi enviado somente para o povo árabe ou somente para a Península Arábica. Não, o profeta Muhammad foi enviado para toda a humanidade. E quando nós falamos wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah, e testemunho que Muhammad é o mensageiro de Allah, nós estamos dando testemunho de que nós cremos que o profeta Muhammad foi enviado à humanidade inteira. Allah subhanahu wa ta'ala disse no Alcorão: diz, ó Muhammad, ó humanos, na verdade eu fui enviado a vós como mensageiro de Allah. E disse o profeta Muhammad em um hadith: eu recebi 5 características que não foram concedidas a qualquer outro profeta antes de mim. Uma delas é
que cada profeta foi enviado apenas para o seu povo, enquanto eu fui enviado para toda a humanidade. Todos os demais profetas foram enviados para os seus povos específicos, mas o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam foi enviado para toda a humanidade. Então, se impõe a cada ser humano, desde o início da missão do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam até o dia do juízo final, que ele creia no profeta Muhammad e siga o profeta Muhammad. O profeta Muhammad é o profeta para a humanidade toda, desde do início da sua missão até o dia do juízo final. E dessa forma, nós sabemos, e quando nós dizemos que testemunhamos que o profeta Muhammad é o mensageiro de Allah, nós testemunhamos que os ensinamentos do profeta e a sunna do profeta são válidos e obrigatórios para toda a humanidade até o dia do juízo final. Ou seja, os seus ensinamentos e os seus exemplos não se destinaram somente para o povo da Arábia, mas sim para toda a humanidade, e é válido até o dia do juízo final em qualquer lugar que esteja a pessoa, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos, seja na Malásia, onde quer que esteja. Essa mensagem é a mesma e foi enviada para a humanidade inteira, e nós devemos seguir os ensinamentos do profeta Muhammad onde quer que estejamos. Terceiro ponto é que quando a pessoa declara o testemunho de que o profeta Muhammad é o mensageiro de Allah, ele dá o testemunho de que ele acredita com toda a certeza que o profeta Muhammad transmitiu toda a mensagem e transmitiu corretamente e numa linguagem clara. Disse Allah subhanahu wa ta'ala: a obrigação do mensageiro é apenas transmitir a mensagem de uma forma clara. E disse o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: eu vos deixei um caminho claro, onde o dia e a noite são iguais. Aquele que o seguir depois de mim não se desviará, salvo se for destruído. Ou seja, não existe qualquer parte da religião que não tenha sido transmitida por completo. Ou seja, tudo no Islã foi transmitido completo, e o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam transmitiu completamente a mensagem, sem ter esquecido de nada, sem nenhuma falha, sem nenhum problema, já que Allah foi quem escolheu o profeta Muhammad para transmitir a mensagem, não escolheria alguém que escondesse algo da mensagem. Então nós cremos que o profeta Muhammad passou toda a mensagem por completo. E já que essa orientação do profeta Muhammad e a mensagem que o profeta sallallahu alaihi wasallam nos transmitiu estava completa, não há necessidade de que um muçulmano se volte para outras fontes buscando orientação. Ou, por exemplo, procure nos livros dos judeus ou nos livros dos cristãos. Porque uma vez o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam viu Umar ibn Khattab lendo a Torá, o livro dos judeus. E ele disse para Umar: ó Umar, se o profeta Moisés estivesse vivo hoje, ele também me seguiria. Ou seja, se o profeta Moisés alayhi salam estivesse vivo na época do profeta Muhammad, ele seguiria o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ou seja, porque o profeta trouxe a última mensagem completa. Ou seja, não tem necessidade de nós buscarmos outras fontes. Assim como não tem necessidade de um muçulmano querer aprender teologia com os filósofos gregos ou em outras religiões, ou buscar outros ensinamentos espirituais, porque tudo isso se encontra dentro do Alcorão e da Sunnah. E o muçulmano não tem por que buscar outras fontes, uma vez que nós sabemos que as outras fontes foram distorcidas e estão longe da verdade. Enquanto nós temos o livro verídico por excelência, que é o Alcorão, e o ensinamento do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E tudo isso faz parte da Shahada. Tudo isso faz parte da Shahada. Além disso tudo, quando nós declaramos que o profeta Muhammad é o mensageiro de Allah, nós proclamamos que ele foi o último profeta enviado por Allah. Disse Allah subhanahu wa ta'ala no Corão: Muhammad não é o pai de nenhum de vós, mas sim o mensageiro de Allah e o último dos profetas. Ou seja, não vai surgir nenhum outro profeta depois do profeta Muhammad. Nenhum outro profeta, nenhum novo profeta, nenhuma nova escritura que anule o ensinamento do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E nós temos absoluta certeza
que se alguém aparecer se denominando, alegando ser um profeta, nós sabemos que se trata de um impostor, de um mentiroso, já que o Corão nos deixa bem claro que o profeta Muhammad foi o último mensageiro, e isso implica no nosso testemunho de fé. Quando nós dizemos de testemunho que Muhammad é o mensageiro de Allah, nós testemunhamos que o profeta Muhammad foi o último mensageiro de Allah, e que após ele não haverá outros mensageiros, e não haverá outra mensagem. E outra questão com relação ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam é o fato de que, se nós testemunhamos que o profeta Muhammad é o mensageiro de Allah, e se nós sabemos que o profeta Muhammad foi escolhido por Allah, e Allah escolheu a melhor dentre suas criaturas para enviar sua mensagem, então cabe a nós o quê? Amarmos o profeta Muhammad. E isso que exige a nossa fé. Não só acreditar no profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, como amar o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Como disse o profeta sallallahu alaihi wasallam, o amor por ele deve ser, o profeta Muhammad deve ser mais amado por nós do que qualquer outra coisa, ou qualquer outra pessoa neste mundo. Primeiro, o amor por Allah, e em segundo lugar, o amor pelo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Deve ser acima do que o amor por qualquer outra coisa. Então, certa vez, Umar ibn Khattab disse ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que amava ele. E o profeta sallallahu alaihi wasallam: "Oh Umar, mais do que teus filhos?" Ele disse sim. "Mais do que teus bens?" Ele disse sim. "Mais do que tua família?" Ele disse que sim. "Mais do que tu mesmo? Tu ama a mim mais do que a ti mesmo?" Umar ibn Khattab, nesse momento, ficou pensativo e disse: "Mais do que mim, não. Ainda eu amo a mim acima do profeta Muhammad." Então o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: "Ó Umar, tua fé não estará completa até que tu me ames acima do que a ti mesmo." Então Umar ibn Khattab começou a refletir e ficou pensando para si mesmo: se o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam não tivesse sido enviado e me trazido a orientação e me ensinado o caminho da orientação e da felicidade nesse mundo e no outro, quem seria eu? Portanto, eu amo o profeta Muhammad acima do que a mim mesmo. Ou seja, o amor pelo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam deve estar acima do que o amor por qualquer outra coisa nessa vida terrena. Então, por isso que nós falamos no início que entre a pessoa que quer sentir o sabor da fé, ela deve amar a Allah e seu mensageiro acima de qualquer outra coisa. Então, por última questão é que se nós prestamos o testemunho de fé de que o profeta Muhammad é o mensageiro de Allah, além de amá-lo, nós devemos seguir o exemplo de vida que ele nos trouxe e o exemplo do comportamento que ele nos trouxe, já que nós sabemos que esse é o comportamento e essa é a conduta mais correta e que mais agrada a Allah. Porque Allah subhanahu wa ta'ala disse no Alcorão: realmente tendes no mensageiro de Allah um excelente exemplo a ser seguido por aqueles que esperam um bom encontro com Allah e o dia do juízo final e o invocam muito. Então aqueles que querem se encontrar com Allah no dia, e chegar ao dia do juízo em bom estado, num bom estado de fé, que siga o exemplo do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então cabe a nós, ao declararmos que o profeta Muhammad é o mensageiro de Allah, tomá-lo como exemplo e seguir os passos dele e seguir a sunna dele, porque aquele que testemunha que o profeta Muhammad é o mensageiro de Allah e se nega a seguir o exemplo dele, em verdade está anulando a segunda parte do testemunho de fé. Então, por isso Allah subhanahu wa ta'ala ensina no Corão: diz ao Muhammad, se amais a Allah, então segui-me e Allah vos amará e perdoará vossos pecados. Então, se nós queremos fazer válida a nossa shahada, nós precisamos cumprir com todos esses requisitos que nós falamos, tanto da primeira parte da shahada como da segunda parte da shahada. E isso é tão importante porque essa é a porta de entrada ao Islã. E se existe alguma falha nessa porta, todo o restante estará defeituoso. Por isso nós precisamos entender essas condições e entender esse início. E imploramos a Allah subhanahu wa ta'ala que aperfeiçoe a nossa fé
e que Allah subhanahu wa ta'ala nos una no paraíso da mesma maneira que nos uniu hoje em sua obediência, e aceite de nós nosso esforço e nos junte aos virtuosos, e que a paz e bênçãos de Allah estejam com o profeta Muhammad, e louvado seja Allah, Senhor do Universo.